O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora ouvir a reflexão do Santo Evangelho. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Depois de Abraão morrer, os descendentes do seu filho Isaque, agora israelitas, tinham começado a ser uma grande população. Ficaram escravizados no Egito, e no livro do Êxodo conta a história como Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito. Moisés foi enviado por Deus para confrontar o faraó do Egito, e isso resultou numa luta entre Moisés e faraó, tendo resultado em 9 pragas contra o faraó. Porém, o faraó ainda não concordava em permitir que os israelitas se fossem embora, e por isso Deus ordenou a 10ª praga devastadora. A 10ª praga foi que todos os primogênitos morreriam naquela noite, exceto aqueles que ficassem em casas onde um cordeiro tivesse sido sacrificado e o seu sangue tivesse sido esfregado nas ombreiras da porta. A morte ia passar por cima daquelas casas. E assim aconteceu, tendo como resultado a morte do filho primogênito do faraó. A palavra Páscoa
significa saltar ou passar por cima. Portanto, este dia foi chamado Páscoa ou a passagem. Disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. O sangue do Cordeiro vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Este dia vos será por memorial, e os celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Ainda hoje, o povo judeu continua a celebrar esta festa santa todos os anos. Jesus foi preso e executado pela ocasião da festa da Páscoa, dia quando os cordeiros são mortos em memória dos cordeiros que salvaram os primogênitos 1500 anos antes de Cristo. Um dos títulos de Jesus era: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi crucificado, sacrificado, no mesmo dia quando todos os judeus que viviam naquela época estavam também sacrificando um cordeiro em memória da primeira Páscoa, a passagem no Egito, que tinha iniciado o seu calendário. Pois bem, numa festa tão importante, ao invés do foco ser a religiosidade, o Deus supremamente bom, que se outrora tirou o povo das garras do faraó, dando-lhe a liberdade dos filhos de Deus, em Jesus, o novo Cordeiro imolado, Deus tira o seu povo das garras de Satanás, dando-nos a liberdade dos filhos e filhas de Deus através do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao invés do foco ser a religiosidade, o olhar estava sendo para o comércio, consumo em grande quantidade de bois, ovelhas, pombas, assim como os cambistas que prestavam serviço e faziam seus negócios, como os tributos do templo e ofertas voluntárias, assim como trocar dinheiro do povo que vinha de países vizinhos. Tudo isso com licença das autoridades do templo, que se favoreciam financeiramente. O templo, a casa que deveria ser de Deus, acabou virando um verdadeiro estábulo e mercado. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo,
junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Veja que Jesus não saiu dando chicotadas no povo, mas com um chicote de cordas expulsou todos do templo. Jesus disse: casa de meu pai. Jesus não tinha mais nenhum receio de dizer que ele era filho de Deus. A ira dos fariseus, saduceus, doutores da lei, sacerdotes do templo, deve ter sido muito grande. Além de Jesus estar afirmando que era filho de Deus, Jesus estava atrapalhando os negócios milionários em renda pela ocasião da festa da Páscoa. Agora, imagine só Jesus nos dias de hoje, entrando nas lojas e supermercados e derrubando os ovos de Páscoa no chão, pisando em cima e quebrando tudinho, arrancando as cabeças dos coelhos de pelúcia e aos berros gritando: não façam da Páscoa um comércio, desviando a atenção do povo do seu real significado, que foi a minha ressurreição, depois de minha paixão e morte. Ou então, no Natal, eles saindo pelo comércio, arrancando as cabeças do Papai Noel, tudinho, e dizendo que é noite para comemorar o nascimento de Jesus, e não Papai Noel descendo de paraquedas, tocando sanfona, bateria, Papai Noel com Mamãe Noel nus na banheira. Eu vi lá no centro, na época de Natal, vendendo Papai Noel com Mamãe Noel na banheira, tomando banho. Deus de amor e de misericórdia, tudo visando só os lucros das vendas, transformando uma festa religiosa num verdadeiro comércio. Um presépio está se tornando algo raro, e quando tem, é uma fortuna. Enfim, o zelo por tua casa me consumirá, me levará a termo as últimas consequências. Jesus, querendo zelar pela casa do Senhor, teve seu desfecho nas suas últimas palavras, num lenho de cruz: tudo está consumado, concluído, coroado. O centro espiritual de todos os judeus não deveria ser mais o Templo de Jerusalém, mas a adoração ao novo templo levantado por Jesus em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Compreensão que os discípulos adquiriram depois da ressurreição. A ação de Jesus, um tanto violenta, expulsando todos do templo, derrubando as mesas dos cambistas, provocou uma reação das autoridades. Ora, quem age desta maneira tem de comprovar sua autoridade com algum sinal. Que sinal nos mostras para agir assim? E a resposta foi:
destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Este será o grande sinal. Destruí, ou seja, eles destruíram Jesus, mas o entendimento dos judeus era a destruição do templo de Jerusalém. Destruíram Jesus, e Jesus ressuscitou ao 3º dia. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. As falsas testemunhas no julgamento do Sinédrio, nas zombarias na crucifixão, repetidas vezes, diziam que Jesus disse: eu destruirei, eu edificarei, colocando Jesus como sujeito da ação. Mas Jesus disse: destruí, ou seja, destruam vocês, e eu reconstruirei. E por fim, lá pelos anos 70 depois de Cristo, na guerra judaica contra os romanos destruíram a cidade de Jerusalém, saquearam e incendiaram o templo. E o templo nunca mais foi reconstruído. Um santuário muçulmano está no lugar hoje, e para os judeus restou só o Muro das Lamentações. Mas o templo do corpo de Cristo está de pé até hoje, e amanhã, e depois de amanhã, pelos séculos dos séculos. Amém. Corpo místico de Cristo, igreja invisível e que se dá em alimento na Eucaristia. O corpo de Cristo ressuscitado é agora o lugar da presença divina, o centro do culto em espírito e verdade, o templo espiritual de onde mana a fonte de água viva. Alegria, alegria, meus irmãos, minhas irmãs, vamos tomar da verdadeira fonte de água viva para nunca mais termos sede. Vamos comer do verdadeiro pão da vida para nunca mais termos fome. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai que nos criou, em nome do Filho que nos libertou, e em nome do Espírito Santo que nos guia, ilumina e protege. Amém. Maria Santíssima, Virgem Imaculada, passa na frente dos seus filhos e pisa e esmaga a cabeça da serpente no poder do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com a sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave José, pai adotivo do menino Jesus, bendito sois vós entre todos os homens, benditos vossos braços que carregaram o Senhor. São José, nosso Pai Senhor, protegei-nos dos nossos inimigos e levai-nos até as portas do céu. Amém. Em uma das visões místicas que teve ao longo da vida, Santa Gertrudes foi instruída por Jesus a fazer a seguinte oração, sabendo que a cada vez que ela rezasse, ele poderia libertar 1000 almas do purgatório. Para que as almas do purgatório se salvem, elas dependem da sua oração e da misericórdia de Deus. Vamos rezar esta oração pelas almas do purgatório? Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Que todo mal desejado, encomendado, feito, mandado por aqueles que são os nossos inimigos e da nossa família, que tudo seja destruído agora, em nome de Jesus, pela espada de São Miguel Arcanjo. Que nós e nossa família sejamos libertos de todo esse mal, hoje, amanhã e sempre, com as bênçãos de Nossa Senhora e São José. Amém. Oração de renúncia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, quero neste momento colocar-me diante da tua presença santa e junto de ti clamar a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos de Deus e de toda a milícia celeste, para que possam vir em meu auxílio neste momento. Sei e confesso que tu és o único caminho, a verdade e a vida, e quero renunciar a tudo aquilo que não vem de ti. Quero renunciar às obras de Satanás na minha vida, e a todas as práticas ligadas a ele, e ao reino das trevas. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento em teu nome,
Quero renunciar a Satanás e a todos os seus anjos. Renunciar a todas as suas seduções pecaminosas sobre a minha vida e da minha família. Quero renunciar a toda a prática de magia, feitiçaria, bruxaria, cultos satânicos e qualquer forma de superstição na qual eu tive contato, ou que fizeram para mim e toda a minha família. Pois creio, Jesus, que Tu és o meu único Salvador. Creio que Tu és o único Senhor da minha vida. Creio na Tua morte e ressurreição, e que foi por amor que Tu me resgataste, Jesus. Por isso, na autoridade do Teu nome, declaro que as forças infernais e seus artifícios estão postos aos pés da Tua Santa Cruz, para que sejam destruídos. Fui comprada e redimida pelo Teu sangue, e por isso, pelo Teu sangue e poder, declaro que está destruído e caiu por terra todo tipo de contaminação espiritual em minha vida. Pelo Teu sangue, eu fui liberta das garras de Satanás, e ele não tem mais poder sobre a minha vida. Pelo Teu sangue, fui transferida do reino das trevas para o reino da luz. Pois assim, de livre e espontânea vontade, declaro que já não mais existe força ou poder infernal que possa me atingir. Nem mesmo nenhum tipo de obsessão, maldições, feitiços, maus olhados e quaisquer outros tipos de trabalhos feitos por Satanás e seus seguidores me atingirão. Renuncio e deixo para trás locais contaminados por onde passei, pessoas contaminadas que tive contato, objetos contaminados que ganhei de presente, objetos contaminados que peguei, alimentos contaminados que comi, situações envolvendo desavenças e brigas. E recomeço a minha vida em Ti, meu Jesus. Fui lavada e redimida por Tuas santas chagas, ó meu Jesus. Sou livre pelo poder do Teu nome, ó meu Jesus. Por isso, peço que me preenchas e me revista com o Teu Espírito Santo. Vem e batiza-me no Teu Espírito Santo. Inunda-me com a Tua graça e com o Teu poder. Transforma-me e reabilita-me para o combate, porque assumo que sou uma nova criatura. Ó sangue e água, que jorrastes do lado aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Lava-me, purifica-me e santifica-me. Ó sangue e água, que jorrastes do lado aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Lava-me, purifica-me e santifica-me. Ó sangue e água, que jorrastes do lado aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Lava-me, purifica-me e santifica-me. Jesus, eu confio em Vós. Amém. Oração de entrega a Deus, os filhos e filhas do canal Cesariano JC. Senhor nosso Deus, soberano eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizestes e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade, neste momento de fé, no colo de Jesus, vos peço que todas as muralhas que possam haver na vida dos filhos e filhas do canal Cesariano JC sejam derrubadas em vosso nome. Derrubai, Senhor, as muralhas da vida. Coloque aqui agora o seu nome e o nome das pessoas por quem você quer rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, eu consagro também a vós, os filhos e filhas do canal Cesariano JC, para que eles possam conservar seus corações para o bem. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Que vossos filhos e filhas tenham força, Senhor, para agirem contra o mal, que eles vivam uma vida de acordo com a vossa palavra, sendo luz no mundo de trevas, exemplo de vida cristã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, há tanta maldade nesse mundo, e vós sabeis que somos fracos, e o mal muitas vezes nos fascina. Em vosso nome, suplico, imploro, blindai os filhos e filhas do canal Cesariano JC em vosso sangue, e livrai-os de todo mal. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora vou dar a bênção dos remédios e da água. Jesus misericordioso, abençoa estes medicamentos, para que todo aquele que os tomar receba o efeito esperado e tenha restabelecida a sua saúde. Abençoa também todos que estão se preparando para uma cirurgia ou já a fizeram, dando-lhes uma pronta recuperação. Amém. Agora vamos abençoar a água. Deus maravilhoso, Deus bendito, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção para esta água, para que todos aqueles que a beberem com os seus remédios possam receber os resultados que estão necessitando para a sua saúde. Traz também a bênção da alegria e a vitória diante da vida.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja na tua frente para te mostrar o caminho certo. Que Deus esteja ao teu lado para te abraçar e proteger. Que Deus esteja atrás de ti para te salvar de pessoas falsas. Que Deus esteja debaixo de ti para te amparar quando caíres e para te tirar das armadilhas. Que Deus esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que Deus esteja ao redor de ti para te defender quando outros te atacarem. Que Deus esteja sobre ti para te abençoar sempre. E que teus caminhos permaneçam sempre iluminados. Muita paz, saúde e alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo de melhor para você neste dia tão especial. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te